Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixem de dar um like, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostarem do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Eu me chamo Ernesto, eu tenho 65 anos de idade. Eu nasci e fui criado em São Paulo, capital. Moro próximo ao Ibirapuera, sou médico legista, divorciado e moro sozinho. O trabalho de legista é muito difícil, por mais tempo que você trabalhe. Com isso, já trabalho há 36 anos e nunca me acostumo. Eu tenho muitas histórias sobrenaturais nesses anos de trabalho. Mas hoje eu vou contar sobre um acontecimento que me marcou para o resto da vida. E por influência dos meus amigos mais chegados, resolvi fazer esse relato. Segundo eles, quando a gente verbaliza e escreve sobre certas coisas, a gente acaba ficando mais leve. Mas se não estivesse acontecido comigo, eu tenho certeza que eu mesmo não iria acreditar tão facilmente. Em outubro de 2010, eu cheguei ao IML às 18h40, me troquei e fui liberar o meu colega de trabalho, pois eu iria ficar a noite toda trabalhando. No IML chegam todos os tipos de casos, mas até os dias de hoje, fico com receio de cuidar de corpos de crianças. Eu faço, mas eu não gosto, e nessa noite em específico, me marcou muito ao ponto de eu ter que pedir férias. Ao assumir o plantão, haviam 3 corpos para serem trabalhados. Uma moça de 20 e poucos anos, uma senhora e um rapaz. A moça faleceu por atropelamento. A senhora foi morte natural e o rapaz por enforcamento. Acharam esse rapaz em sua casa. Ele se enforcou no quarto. Tinha 25 anos de idade, era ruivo e de 2,5 metros, segundo o relatório policial. O rapaz foi achado depois de 5 dias. Os vizinhos começaram a reclamar do mau cheiro e chamaram a polícia. Não vou entrar nos detalhes de decomposição porque foi muito pesado. Eu estava me preparando para trabalhar no corpo quando caiu uma bandeja com os materiais no qual eu iria usar. Eu não vou usar aqui os termos técnicos até mesmo para não dificultar a narrativa. Pois bem, reuni os materiais e peguei outros instrumentos. Quando eu preparei tudo e que eu iria começar a abrir o corpo, os seus olhos abriram. Até aí tudo bem, pois faz parte do relaxamento muscular. Mas achei estranho, porque já haviam dias no qual ele já havia falecido. Eu sei que é normal o corpo apresentar alguns reflexos, do tipo parecer que o corpo está respirando, porque o corpo está soltando gases, mexer em braços, pernas, abrir os olhos, tudo isso é corpo relaxando os músculos e soltando os seus gases. Mas tudo isso é explicado. Agora, eu nunca tinha visto um corpo se sentar na maca. Quando eu peguei os materiais limpos e me virei, o corpo estava sentado de olhos abertos, olhando em minha direção. Os seus olhos estavam entre branco e vermelho. Na hora eu dei um pulo para trás. Vou ser sincero, eu me arrepiei todo. Eu não acredito em médicos legistas que dizem estarem acostumados com esse serviço. Isso tudo é mentira, é balela. Tanto que quando falece alguém da família de um legista, é o outro colega que faz o serviço do corpo. Quando eu tentei colocar o corpo deitado, o mesmo estava duro como madeira. Quase que eu tive que quebrar os seus braços e pernas para deitá-lo. Quando eu peguei o bisturi, depois de dar um banho no corpo, a luz acabou. Então, entraram as luzes de emergência que se acenderam.
Eu fui buscar um café e respirar um pouco depois de tudo aquilo ali acontecendo. E quando eu voltei para a sala de necrópsia, adivinhe, o corpo estava caído no chão. Ao ver aquilo, eu chamei o segurança que estava de plantão para me ajudar a colocá-lo novamente na mesa. O segurança então me perguntou: doutor, não tem como fechar os olhos dele? E eu respondi: rapaz, até que eu tentei, mas as pálpebras não fecham. Nossa, que estranho, respondeu o segurança. E para piorar, os olhos daquele morto agora estavam fixos olhando para o segurança. O segurança, então, completamente assustado, me perguntou se eu estava precisando de mais alguma coisa. Eu respondi que não e o agradeci. Ele saiu quase que correndo da sala. Quando eu fui recomeçar o serviço, eu senti uma mão apertar o meu calcanhar. Na hora eu parei e olhei para baixo e não vi nada. Depois eu senti de novo e pensei que eu estava muito cansado e que era coisa da minha cabeça. Mas me lembrei de outros casos que aconteceram comigo. Então na hora me deu um gelo na espinha. O meu celular tocou na hora. Tirei as luvas para atender e era um número desconhecido. Eu disse alô e ninguém respondeu. Só ouvi alguém respirar do outro lado da linha. Confuso, desliguei o meu celular, que tocou de novo. Eu atendi e novamente a respiração. Bom, desliguei o celular e ele tocou novamente. Mas eu já tinha desligado, então deixei para lá. Eu simplesmente não atendi novamente. Eu não conseguia trabalhar naquele corpo. Eu não sei porquê. Eu fui para o banheiro dar uma lavada no rosto e vi o reflexo daquele rapaz no espelho. Rapidamente olhei para trás e não vi nada. Eu saí para fora e acendi um cigarro. E quando foi mais ou menos umas 10 horas da noite, eu voltei para a sala. O corpo, para minha surpresa, estava de lado. Eu respirei fundo e me lembrei de uma coisa no qual meu professor há anos atrás havia me ensinado. Eu conversei com aquele corpo, o chamei pelo seu nome e disse que eu sentia muito pelo que havia acontecido com ele e que, na verdade, eu estava ali para ajudá-lo a entender o que havia acontecido. Eu disse que eu iria arrumá-lo para que ele ficasse apresentável para sua família e pedi desculpas pelo que teria que fazer em seu corpo. Foi então que, misteriosamente, uma lágrima escorreu do seu olho esquerdo. Eu peguei a câmera que usamos durante o trabalho e tirei uma foto. Essa foto existe até hoje em dia. Eu percebi então uma movimentação perto da porta e, ao olhar, eu vi um rapaz que estava ali de pé na porta me olhando. O seu olhar era uma espécie de agradecimento. Ele balançou a cabeça em sinal de afirmação e deu um sorriso, e depois saiu pela porta. Curioso, eu saí atrás dele correndo pelo corredor e acabei encontrando com segurança. Eu perguntei ao segurança se havia passado alguém ali por perto. E o segurança me disse que não havia passado ninguém. Ele então me perguntou se estava tudo bem. Eu estava pálido com todo o ocorrido. Por um momento, eu senti tudo à minha volta me desequilibrar. Então, o segurança correu para me apoiar e me pôs sentado em sua cadeira. E ele foi buscar um copo com água para mim. Eu tomei a água bem devagar, respirando bem fundo. Eu estava muito assustado. Depois de uns 20 minutos, mais ou menos, eu fui me acalmando e comentei com segurança. Meu amigo, tu não vai acreditar. Eu não consigo trabalhar naquele corpo. Sempre que eu vou começar, acontece algo de muito estranho. Quando eu olhei para o segurança, ele estava bem sério, com os olhos bem arregalados, olhando para mim. Em seguida, eu voltei para a sala, eu me paramentei todo, calcei as luvas e peguei o meu bisturi. E graças a Deus naquela hora não aconteceu mais nada. Eu me concentrei para não tremer e fiz todo o procedimento e anotações.
foi quando eu descobri que ele havia sido assassinado e que não foi um suicídio, pois as fraturas em seu pescoço eram muito diferentes de um enforcado. Aparentemente foi feito um enorme esforço para enforcá-lo. Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas eu fiquei bem abismado. Assim que eu terminei com meu expediente, a primeira coisa que eu fiz foi ir para minha casa. Eu moro sozinho em um apartamento e nesse dia eu tive pesadelos horríveis com aquele rapaz. No dia seguinte, eu fui avisado pelo delegado que haviam encontrado um suspeito pela morte daquele pobre coitado. Eu dei um suspiro de alívio e tristeza ao mesmo tempo. Essa foi uma das coisas mais estranhas que aconteceram comigo na minha profissão. Mas depois que eu comecei a conversar com os corpos em que eu iria trabalhar, por coincidência ou não, nunca mais eu tive problema. Boa noite. Em novembro de 2016, foi um ano em que, após uma seleção, conquistei a vaga para trabalhar como motorista socorrista no Hospital Municipal da cidade onde eu resido. No entanto, se eu soubesse o que iria acontecer comigo, jamais eu teria tentado. No dia 31 de dezembro do mesmo ano, eu participei de uma reunião com o diretor responsável pela frota de veículos da Secretaria de Saúde. Na oportunidade, conheci a área administrativa do hospital e todas as instalações. Havia algo que não me agradava no local onde os motoristas e plantonistas descansavam, pois através de uma pequena janela de vidro, a visão que tínhamos era do necrotério do hospital. Era uma visão terrível. Durante os plantões noturnos, enquanto eu ficava naquele quarto, muitas das vezes eu olhava pela janela e tinha a péssima impressão de ver alguém olhando de volta para dentro do quarto onde eu estava. Era sempre um momento de suspense. Eu fui designado para o plantão que começava às 19 horas e as ocorrências eram frequentes, principalmente nos finais de semana. Muitas vezes, eu tive que viajar durante a noite para a capital em casos mais graves, conduzindo o paciente até Fortaleza, que fica a 300 quilômetros de distância da nossa cidade. Essa viagem durava de 4 a 5 horas e eu fiz essa viagem por muitas vezes durante a noite. Certa noite, mais especificamente no dia 17 de junho de 2017, eu estava aguardando quando chamaram uma ambulância para atender um acidente em uma estrada do município. Era um motociclista sem capacete que havia caído. A sua cabeça raspou na cerca de arame e uma de suas orelhas foi decepada. O socorro foi realizado pelo meu colega Lucas, que atendia essas ocorrências dentro do município, enquanto eu era o responsável apenas por casos de transferência. Além de ter uma das orelhas decepadas, o paciente tinha traumatismo craniano e estava desacordado. Os primeiros socorros foram feitos no hospital e em seguida ele foi transferido. Durante a viagem para a capital, que começou por volta das 21 horas, a enfermeira que acompanhava o paciente e eu estava na cabine da ambulância. Nesse momento estava chovendo muito forte e a ambulância patinava sobre a água na estrada. Eu estava preocupado com a situação daquele rapaz, pois era lamentável. Já tínhamos viajado aproximadamente uns 200 quilômetros quando o paciente teve uma rápida reação ao seu estado. Ele estava falando claramente para a enfermeira que queria falar comigo. A sua voz estava um pouco embargada, mas ele estava consciente. A enfermeira abriu o vidro que dava acesso à cabine e me passou a mensagem dele. E a mensagem era para que eu parasse no acostamento.
pois ele me disse que só via mato de um lado e do outro e pediu para eu voltar para casa. Bom, eu ouvi aquilo e disse para ele ficar firme e que tudo daria certo. Porém, no meu íntimo, eu pensei que na verdade ele deveria estar delirando, pois ele não sabia o que estava dizendo. Eu continuei com a viagem e quando chegamos, ele dá entrada no hospital. A minha relação com aquela ocorrência estava apenas começando. Após deixá-lo lá e resolver todas as pendências burocráticas e com a sensação de dever cumprido, partimos de volta em uma longa viagem. Eu conversei com a enfermeira sobre o momento de lucidez que o paciente teve durante a ida para a capital, mas ela disse que não entendia tudo o que ele balbuciava naquele momento. Infelizmente, o paciente passou 45 dias em coma e não sobreviveu. Novamente eu estava de plantão quando eu fui designada a buscar o corpo daquele homem, e dessa vez eu fui no carro funerário. E o pior de tudo é que eu fui sozinho. A sensação de entrar naquele veículo era horrível. Eu parei em um restaurante como era de costume em todas as viagens que eu fazia, exceto em casos de emergência. Segui viagem rumo à capital. Chegando ao necrotério onde o corpo estava, o colocaram dentro de uma urna e parti de volta, programando-me para chegar ao amanhecer. E essa foi a minha pior viagem. Eu contava os quilômetros para chegar naquele restaurante à beira de estrada, pois era o único que funcionava 24 horas. Até que cheguei, fiquei em pé ao lado do veículo por alguns minutos, pois já dirigia há muito tempo, e percebi que o garçom ficava olhando para a cabine do carro, mas não falava nada. Depois de algum tempo ali, eu peguei o carro e fui embora. Durante toda aquela viagem, eu tive a sensação de estar sendo vigiado. O sentimento e os pelos do braço estavam arrepiados a todo momento. Aquela sensação era horrível. Ao concluir aquela viagem, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus, porque eu tinha a terrível impressão de que eu não estava só durante aquele percurso. Sem contar aquela péssima companhia, que não era nada agradável. Ao passar alguns dias, durante uma outra viagem, sendo que dessa vez durante o dia, pois o meu plantão era de 24 horas, novamente eu parei naquele restaurante à beira da estrada, pois ali era o meu ponto de parada em minhas viagens. O garçom, ao me ver, veio em minha direção e mesmo antes de me perguntar o que eu iria pedir, ele me olhou com uma expressão bem séria e disse que na minha última viagem havia visto um homem sentado na cabine junto comigo e que o mesmo tinha uma das orelhas cortada e que sangrava demais. Ele disse também que não tinha me falado nada naquele momento porque aquele homem o olhava fixamente, não tirava os olhos dele. Ele até pensou ser um paciente que viajava comigo, mas preferiu ficar quieto. Ao ouvir aquilo dele, quase que eu tive um troço. Eu disse que não trazia ninguém além de um corpo dentro de uma urna. Foi nesse momento que nós nos calamos e ninguém tocou mais nesse assunto. Ao chegar, eu procurei a direção do hospital e me desliguei daquele lugar, pois eu não iria conseguir conviver com aquilo. Esse é o meu relato. Eu desejo a todos uma ótima noite. Eu tenho 35 anos de idade e moro em uma pequena cidade do interior de São Paulo, próximo a Presidente Prudente. Por motivos pessoais, não irei falar o meu nome. Eu trabalho durante o dia com algumas atividades e durante a noite eu faço entregas de lanches para uma lanchonete aqui na cidade.
Eu sempre fui fascinado por coisas paranormais, principalmente a respeito de lobisomens. Eu já tive outras experiências, que eu contarei em uma outra oportunidade, se possível. Durante muito tempo, ouvia-se falar por aqui sobre essa besta que rondava e atacava os animais e criações dos sítios da região. Porém, acreditava-se que isso já havia ficado no passado, junto com a memória dos que já se foram e que contavam sobre essa fera. Certa noite, eu estava fazendo as minhas entregas normalmente, como toda noite eu sempre fiz. Lembro-me que não era uma noite de lua cheia, acho que era lua nova, e o dia foi exatamente 11 de julho de 2021. Estava uma noite muito escura, com pouco vento e silenciosa. As nuvens cobriam boa parte do céu, o deixando com um aspecto chuvoso, com poucas estrelas. Já passavam das 11 horas da noite, era mais ou menos 11h55. Eu ia fazer a minha última entrega da noite em uma chácara próximo da minha cidade, onde havia um conjunto delas. O cliente em questão é o nosso amigo, e também por sabermos que ele chega tarde do seu trabalho, nós sempre procuramos atendê-lo quando possível. Eu cheguei ao local, o cumprimentei e conversamos sobre algumas coisas, porém um papo bem breve, uma conversa de colegas. Eu me despedi e ele me disse: "Vai com Deus." Eu respondi com um amém e saí dali pensando já em chegar em uma encruzilhada que ficava um pouco mais à frente para tirar aquela água do joelho. Eu estava bem apertado. Era a última entrega. E eu, no caso, não aguentava mais de vontade de urinar. Pelo caminho, é comum notar cães latindo para quem passa, seja a pé ou de veículo. Porém, naquela noite, não haviam cachorros. Eu parei a minha moto e ela automaticamente afogou, me deixando no total escuro naquela estrada. Enquanto eu urinava, eu mexi no celular para conferir as mensagens do WhatsApp e quase que imediatamente eu senti como se houvesse alguém ou algo, sei lá, algum animal no alto do barranco. Aquilo começou a fazer um som feio, um som muito grotesco, como se quisesse desengasgar de algo, e começou a descer aquele barranco que era repleto de nada. Imediatamente, eu virei a tela do meu celular sem acionar o flash, apenas com a claridade da tela. E eu pude ver a poucos metros o que sorrateiramente descia aquele barranco, com aquela boca enorme, parecendo estar rasgada de tão grande. Tratava-se de um animal horrendo, com a semelhança de um lobo, porém com um corpo totalmente desproporcional. Nunca vou esquecer aquelas imagens. Aparentava estar suado e sujo de terra, os pelos esparramados pelo corpo, com falhas em locais nas articulações. A forma que aquela coisa desceu o barranco, arrastando a traseira pelo chão, e aquelas pernas que pareciam estar quebradas, com os dois joelhos semelhantes aos cães, com os pés que pareciam mãos, com garras enormes. Não senti nenhum odor, pois o vento soprava no sentido contrário. Aquilo partiu para cima de mim e jamais esquecerei dos seus olhos. Ao contrário de vários relatos que eu ouvi, os olhos daquela criatura eram, apesar de cintilantes e com um brilho forte, eram totalmente negros, olhos pretos sem nenhum contraste com branco. Pulei rapidamente em cima da moto, sem nem abotoar a calça, já ligando e partindo desesperado pela estrada fora com a caixa de entrega nas costas, correndo para salvar minha vida. Eu nunca senti tanto medo e solidão ao mesmo tempo. Eu corri em disparada pela estrada ruim. Na verdade, a estrada era horrível, cheio de buracos. Durante uns 100 metros eu senti aquela criatura correndo atrás da moto. Ela corria no meio daquela estrada escura, enquanto
eu ouvi uma voz gritando a todo momento na minha cabeça: corre, corre, não pare, corre. Eu subi uma ladeira de chão toda deformada, a minha velha moto pulava e atingia 80 km por hora naquele trecho. Eu sentia as pisadas fortes quase me alcançar, e ao chegar no alto da subida, na parte mais plana, a moto enfim conseguiu atingir uma velocidade ainda maior. Eu percebi pela minha visão periférica que aquilo corria pelo pasto ao meu lado, saltando e correndo muito rápido. Quando eu olhei de lado, eu o vi, com aquela cara de ódio, se jogar contra uma árvore. Nesse momento, apesar de ter uma curva muito fechada à frente, graças a Deus eu consegui fugir em definitivo, mas o alívio mesmo só veio quando eu avistei as primeiras luzes de um condomínio que havia à frente, pouco antes do começo da cidade. Eu só pensava naquele momento em agradecer a Deus. Eu senti o meu corpo gelado e o meu sangue fervendo ao mesmo tempo. Parecia que eu iria infartar de tanta ofegância que eu estava. Eu cheguei da entrega e não falei nada com ninguém do trabalho. Sei que muitos são céticos para isso. Eu fui embora para minha casa e não consegui dormir bem naquela noite. Na realidade, ainda não consigo dormir bem. Às vezes me pego pensando e relembrando, sentindo novamente aquela angústia e sensação de morte. Oro muito pela minha vida e agradeço a Deus por ter me livrado naquela noite. Foi uma noite inesquecível e tensa, da qual eu jamais quero que volte a acontecer.